Na química, frequentemente nós fazemos pergunta do tipo: qual o número de moléculas em uma grama de açúcar? Ou quanta energia podemos liberar ao queimar uma tonelada de etanol? Ou ainda, qual o raio de um átomo de carbono? Ou qual a massa de uma molécula do gás nitrogênio? A resposta a essas perguntas frequentemente é um número muito grande ou um número muito pequeno. Nesse caso aqui, o número de moléculas de um grama de açúcar é um número realmente muito grande, que tem 22 dígitos à esquerda aí da vírgula decimal. Então eu separei aqui para ficar mais fácil de visualizar e de contar os dígitos de 3 em 3 por espaço. Então você pode ver aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Né? O número é tão grande que não coube nem inteiro numa linha. No caso aqui, quanta energia podemos liberar ao queimar uma tonelada de etanol? Nós temos um número não tão grande, mas ainda assim difícil de expressar na notação decimal, né? Seria 29.686.956,52. O raio do átomo de um carbono é um número muito pequeno, com 3, 6, 9, 12 casas decimais à direita da vírgula, né? E a massa de uma molécula de nitrogênio tem todas essas casas decimais. Então é fácil de perceber que na química a gente frequentemente lida com números muito pequenos e muito grandes, ou muito grandes, e que é difícil expressar esses números, né, e falá-los, fazer conta com eles, escrever eles, lê-los, né, na notação decimal. Então a gente precisa de uma notação mais compacta, né, para a gente representar esses números. E essa é a notação científica, ou então a notação derivada dela, que é a notação de engenharia. Vamos ver então como é que a gente faz para converter um número que está em notação decimal para a notação científica. Nós vamos pegar este número grandão e representar dessa forma, onde eu tenho um número bem menor, que eu vou chamar de mantissa, apenas um nome aqui para representar mantissa, multiplicado por uma potência de 10. Aqui eu tenho uma potência de 10. Então observa que todos os números, né, em notação científica são escritos dessa forma. Uma mantissa multiplicado pela potência de 10. Note que aqui eu segui uma convenção. Eu fiz que a mantissa fosse sempre um número menor que 10 e maior que 1. Né? Maior ou igual que 1, menor ou igual que 10. Isso não é obrigatório, mas é convencional. E eu aqui segui essa convenção. Converti todos os números decimais, fazendo com que a mantissa fosse um número entre 1 e 10. Para fazer isso, nesse primeiro caso, antes disso, eu quero dizer que o número de casas decimais que eu escolhi, né, aqui 2 casas, né, aqui 2, aqui 1 e aqui 1, é arbitrário. Né? Eu poderia ter escolhido menos casas decimais ou mais casas decimais. Isso vai depender da precisão com que eu quero expressar o meu número. Nós falaremos, né, sobre isso mais adiante. Tá? Agora sim, nós vamos entender aqui que nesse primeiro caso, né, deste número enorme aqui, para representá-lo como uma mantissa, sendo 1,76 vezes uma potência de 10, eu retrocedi a vírgula desde essa posição até esta posição. Né? Então, eu desloquei a vírgula
muitas casas para a esquerda. Quantas casas? Vamos contar aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 casas. Por isso aqui a potência de 10 é 10 a 21. Então o número final ficou 1,76 vezes 10 a 21. Né? Porque para escrever 1,76 eu tive que deslocar a vírgula 21 casas para a esquerda. Nesse caso aqui, né, eu representei como 2,97 a minha mantiça, porque eu queria que a mantiça fosse entre 1 e 10, e eu, então, fiquei aqui com 2,968, e para deixar com duas casas decimais, eu arredondei para 2,97. Mais adiante nós vamos falar sobre as regras de arredondamento. Então, ao fazer isso, eu retrocedi a vírgula desta posição até esta entre o 2 e o 9. Então, eu andei para a esquerda 7 casas decimais. Por isso, a minha potência de 10 é 10 elevado a sétima. Bom, nesses números aqui mais abaixo, que são números muito pequenos, você vai ver que para deixar a mantiça entre 1 e 10, eu tenho que deslocar a vírgula no sentido contrário, ou seja, eu tenho que avançar a vírgula para a direita. E o processo é o mesmo. Eu avancei a vírgula daquela posição para essa posição entre o 9 e 1. Então, eu andei para a direita 3, 6, 9, 10, 11 casas. Por isso, a minha potência de 10 é agora 10 elevado a menos 11. O sinal negativo é porque eu avancei a vírgula em vez de retroceder. E nesse caso aqui, eu avancei a vírgula 20 casas, por isso a minha potência é 10 a menos 20. Bom, é igualmente simples fazer a conversão no sentido contrário, ou seja, pegar um número em notação científica e expressá-lo na forma decimal. A gente lembra que para fazer o processo inverso, passar de decimal para científico, né, como vimos no slide anterior, quando a gente retrocedia a vírgula, né, andava com a vírgula para a esquerda, a gente colocava um expoente positivo. Né? Então, agora que nós temos um expoente positivo, né, para tirar esse expoente positivo, nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos andar com a vírgula para a direita, nós vamos avançá-la, 4 casas. Como aqui eu só tenho 2 casas decimais, então eu completo as minhas 4 casas colocando 2 zeros. E o resultado final, então, é que 9,65 vezes 10 a quarta, em notação decimal, é igual a 96.500. Aqui o mesmo processo, eu preciso avançar 7 casas e introduzir 4 zeros para completar as minhas 7 casas. No caso do expoente negativo, eu lembro que eu colocava o expoente negativo quando eu avançava a vírgula para a direita. Então, agora, como eu vou tirar o expoente negativo, eu vou retroceder a vírgula para a esquerda. Então, aqui eu tenho que retroceder 5 casas. Eu tenho esta primeira casa para retroceder e vou acrescentar 4 zeros. Nesse caso aqui, um número negativo, né, o que não muda nada, o meu processo, eu tenho 10 a menos 9. Então, eu tenho que retroceder 9 casas, retenho uma, acrescento 8 zeros para ficar com 9 casas depois da vírgula.